Hoje é dia de Brasileirão, e se tem Brasileirão, tem canal Lanterna. Vamos acompanhar mais uma previsão da rodada do Brasileirão. Puxa a vida. Já vamos começar falando então do jogo do Flamengo. O Flamengo que agora é vice, vai jogar com Fortaleza, que ainda tem esperanças de fugir da zona de rebaixamento, mas está vendo cada vez mais a luz do fim do túnel se apagar. Já vou começar falando aqui afirmando: o Flamengo é esse jogo fácil. O Flamengo está em segundo lugar, está com 61 pontos em 28 rodadas, está ainda com um jogo a menos. Ele e o Palmeiras nunca conseguem ficar junto com o resto do campeonato. Ganhou contra o Botafogo, aquele sonoro 3-0, e ganhou na última rodada contra o Palmeiras de 3-2, numa partida que foi muito tensa. Polêmica, teve erro de arbitragem ou não, depende de qual time você torce. Mas o Flamengo conseguiu sair, vitorioso dessa partida e encostou em pontos no Palmeiras e só não passou pelo critério de quem tem mais vitórias, O Flamengo tá com uma vitória a menos no campeonato, tá com um empate a mais, e aí tá em segundo no campeonato, mas vai jogar contra o Fortaleza, que, pela nossa colinha aqui, tá em 19º lugar, com apenas 24 pontos nas mesmas 28 rodadas. Inclusive, perdeu as duas últimas partidas para Cruzeiro e Vasco da Gama, que para mim parece que o Fortaleza tá ressuscitando o cachorro morto. Cara, foram muitas polêmicas. É impressionante como a gente não consegue passar por uma rodada do Brasileirão sem citar alguma partida que teve uma polêmica. O nosso famosíssimo Wilton Pereira Sampaio, o gênio, o ídolo, o craque, cometeu, na minha opinião, várias atrocidades nessa partida, tanto a favor quanto contra os dois times. Teve os lances capitais ali, a questão do Palmeiras pedindo pênalti, o Flamengo sofrendo falta pelo cartão, muitas dessas lances capitais que no final decidiram o resultado da partida. Lances como esse decidem, principalmente num jogo que era uma suposta final, Pode decidir até o final do campeonato. O Palmeiras ele até se recuperou no primeiro gol, mas depois viu o Flamengo dominar de uma forma que o Palmeiras não conseguiu se recuperar até o final do jogo. Quando foi fazer o segundo gol já era tarde demais. O tanto de bola que o Flamengo conseguiu se infiltrar na defesa do Palmeiras e sair na cara do Carlos Miguel foi inacreditável. Foi muito lance perigoso em questão de minutos ali. Exatamente. E eu vi uma estatística dizendo que de 5 bolas no gol, 2 só não entraram por conta de outros jogadores, e 3 entraram. Foram os 3 gols do Flamengo. Então, assim, o Carlos Miguel fez uma estreia muito pavorosa no gol do Palmeiras. Tá dando doce? Caralho, eles vão passar aqui. Apresentar o UFO pra vocês, ó. Marcam 10 aí. Drips on fire on my head. Voltando a falar da estreia do Carlos Miguel, como eu dizia, ela foi desastrosa. Toda bola que foi na direção dele, ele deixou entrar no gol. E, pelo jeito, a torcida do Palmeiras vai sentir muita falta do Everton nesse tempo aí que ele tá lesionado, que ele teve uma fratura na mão e provavelmente vai passar o próximo mês sem jogar. E eles têm 2 goleiros que não são tão confiáveis assim, pelo jeito, que é o Carlos Miguel, que acabou de chegar e parece estar sentindo a pressão, e o Lomba, que nunca foi um goleiro muito confiável, Inclusive já passou pelo Flamengo e ninguém confiava nele na época. Já que a gente já tá falando de Palmeiras, vamos falar contra quem o Palmeiras vai jogar, que a gente não falou, que é o Cruzeiro, que é o time que tá correndo ali por fora só esperando o mole do Palmeiras e do Flamengo pra poder assumir essa liderança aí. E a gente conversou aqui em off, pra mim tá a cara do Palmeiras empatar com o Cruzeiro nesse jogo e o Flamengo reassumir a liderança, porque eu acho muito mais fácil o Flamengo ganhar o Fortaleza e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro
do que o Palmeiras conseguir essa vitória mesmo jogando em casa. Eu acho uma partida muito complicada. O Cruzeiro, que teve uma queda de produção e tal, mas continua sendo um time extremamente perigoso, não é à toa que é o terceiro lugar e está ali a poucos pontos do segundo lugar, que é o Flamengo. Tá com 56 pontos, 5 pontos atrás só dos dois que estão na frente, né? O primeiro e o segundo lugar, que estão empatados, que é o Flamengo e o Palmeiras. E aí tá muito próximo, né? 5 pontos é nada, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Vai ter várias partidas ainda, né? Exatamente. O Cruzeiro, que venceu o Fortaleza nas últimas rodadas e empatou com o Atlético Mineiro, seu rival está entrando em crise. Já tem muita gente falando, inclusive, que o Hulk não vai continuar no Atlético no ano que vem. Teve aquela conversa do Atlético talvez rescindir o contrato do Hulk ainda durante o campeonato. E aí o Hulk deu uma entrevista essa semana dizendo que ele tá aberto a qualquer tipo de coisa, mas que o time ainda não falou nada com ele. Tem que ver aí como é que vai se desenrolar o decorrer desse final de passagem do Hulk pelo Galo, que realmente está sendo bem desastroso. Mas assim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, mas eles conseguiram empatar. Então é um time muito inconstante, né? Eles estão bem, mas às vezes não. Eu diria que foi até um resultado ruim pro Cruzeiro. O Atlético também tá em baixa há muito tempo, inclusive, se não abrir o olho, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Mas são pontos que é o que a gente tá falando desde o início do Lanterna, inclusive. Que no campeonato de pontos corridos fazem falta lá no final. Partidas que você tem que vencer, que são obrigação de você vencer, principalmente disputando o título, 2 lugares que você não pode perder pontos de bobeira. Disputando o título e lutando para não cair. Qualquer ponto faz falta. E você jogar com o seu rival, que tá em crise, ainda não conseguiu se adaptar nessa volta do São Paulo. Seus melhores jogadores não estão jogando bem, e aí você não consegue ganhar desse time, que tá todo mundo falando que tá mal, que tá nitidamente mal. Realmente, é muito complicado. E agora, partindo pro próximo jogo, vamos falar um pouco sobre Vasco e Bragantino. O Bragantino que vai receber o Vasco lá na Abichedi, o seu próprio estádio, no dia 26. E aí eu tenho um pouco a falar sobre o Bragantino, né? A gente falou na última rodada, né? Sobre o Bragantino um pouco, que tá numa sequência um pouco aquém, né, dos últimos anos. Eu falei no último vídeo que esse era o pior ano desde que a Red Bull comprou o time. E aí eles foram lá e deixaram claro isso mesmo, porque eles já tinham perdido de 5-1 pro Palmeiras, perderam também de 1-0 pro Juventude. Cara, realmente tá muito complicado pro Bragantino, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Ganhou as 2 últimas partidas, inclusive ganhou do Fluminense, numa partida que eles jogaram melhor do que o Fluminense, né? Ganharam de 2-0. E, cara, eu acho que vai dar Vasco. E o Vasco tá aí perigando chegar numa Libertadores garantida no ano que vem, se continuar ganhando e jogando dessa maneira. Sobre o Vasco, eu tenho uma coisa perfeita pra falar sobre o time do Vasco. Que é que o Vasco cresceu. Não tem como não lembrar dessa pérola, porque o dinizismo finalmente chegou ao time do Vasco. A gente estava falando sobre ele ter partidas boas, ganhava uma, duas e perdia de novo e começava a demonstrar aquele ciclo dele. Só que agora não. Agora o Vasco já está em 5 vitórias em 6 jogos e mostrando que pode conseguir sim uma vaguinha ali na Libertadores. Inclusive eu vi uma imagem hoje mostrando a tabela, né? A imagem é ótima. Eu vi a tabela. E os 4 cariocas têm chance de ir para a Libertadores. Você já imaginou se isso acontecer? Imagina, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco na mesma edição da Libertadores. Partindo do princípio que nos últimos anos o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, né, têm passado por alguns percalços, é muito impressionante que os 4 consigam chegar na Libertadores ano que vem. Mas o Vasco está em 8º lugar, que já é uma vaga que numa competição internacional, vai para a Sul-Americana, mas tem a chance ainda de subir mais na colocação. Eles estão com 39 pontos. Tá tudo meio embolado naquela parte da tabela, é verdade. Mas se eles continuarem ganhando, eles conseguem subir um pouco mais. E pode ser que mais 2 vagas diretas à Libertadores sejam acrescentadas ao Brasileirão, caso o Flamengo e o Palmeiras ganhem as competições que eles ainda estão jogando, né? O Flamengo tá na Libertadores, na semifinal, e vai conseguir uma vaga direta à próxima Libertadores, caso ganhe na final, caso chegue na final e ganhe. E o Vasco ainda tá disputando a Copa do Brasil, que também dá uma vaga direta na Libertadores no ano que vem, né? Sem precisar passar daquela fase de pré-Libertadores que o Corinthians passou esse ano e tal. E sem precisar passar pela Sul-Americana, que foi o campeonato internacional que o Vasco jogou esse ano.
E já que a gente já falou do Vasco, vamos falar, já emendar com o Fluminense. O Fluminense que perdeu para esse Vasco. Deu uma certa polêmica, até com o Diniz e tal, mas antes de falar disso, eu quero continuar aqui na partida. Falando mais do Fluminense, foi uma partida muito abaixo do que a gente vinha observando. Inclusive, na rodada passada, já foi um jogo assim, que o Zubeldia perdeu essa subida que o time estava tendo. Ele estava se melhorando com ele, mas na última rodada e agora na rodada contra o Vasco, demonstrou um trabalho negativo. Uma coisa que estava em evolução, voltou com esse retrocesso de ter um meio campo fraco. O Martinelli fez uma péssima partida. Passes que ele está acostumado a fazer sem nem olhar para a bola direita, ele estava errando. Viradas de jogo, passes de 2, 3 metros, ele estava errando. O Acosta não consegue se sintonizar com o Cano. Acho que muito pela fase do Cano, inclusive, que quando o John Kennedy entra no jogo, é diferente. É totalmente diferente a sintonia que ele tem com o Kennedy da que ele tem com o Cano. O Cano, que inclusive o torcedor tricolor deve estar totalmente dividido, porque é um jogador que é um ídolo tricolor, foi o rei da América na Libertadores 2023, foi extremamente decisivo para a conquista daquele campeonato, mas que desde 2024 está em queda livre, não consegue performar nem de perto do que ele já performou na história do Fluminense. Só você olhar os melhores momentos do jogo e ver o lance que ele perdeu com 3 minutos de partida, cara. Beleza, o gol poderia ser anulado depois por causa do VAR? Sim. Tem gente falando que o Acosta fez falta na recuperação da bola, beleza. Mas o Cano não pode fazer o que ele fez com 3 minutos de partida e um clássico. Ele simplesmente abaixar a cabeça e meter um bico pro gol de qualquer jeito. Sendo que tinha um Canóbio do lado dele e ele tinha espaço para avançar. E tava contra um goleiro que é muito competente, né? O Léo Jardim salvou o Vasco várias vezes nos últimos anos e muito provavelmente é por conta dele que o Vasco tá disputando essa Série A esse ano. Porque ano passado quase caiu, né? No outro ano também. E, cara, realmente, não dá pra falar que um atacante que já foi um dos melhores da América tal, foi muito importante na conquista da Libertadores 2 anos atrás, tá tão mal esse ano. Ele tá muito mal, muito mal. Não sei se é por causa da idade, se é por conta das lesões, mas tá muito triste ver o Cano jogar. É porque o Cano, ele já passou da fase de não conseguir marcar gols, de ele se atrapalhar. Ele já tá na fase de atrapalhar o time inteiro. Entende? Uma coisa é o jogador não fazer gols, outra coisa é ele se atrapalhar com bola na partida, matar ataques. Às vezes ele tem a chance de matar um início de jogada do outro time, ele não mata, porque ele não consegue alcançar o jogador. Tipo aquele lance do Hulk contra o Serna. O Hulk correu meio campo atrás do Serna e não alcançou, é a mesma coisa. O Cano também é um jogador de idade, a parte física também pesa. Então já está na hora de começar a, se não pensar em aposentadoria ou mudança de área do Cano, pensar em pelo menos colocar o Kennedy de uma vez de titular. E só para encerrar a minha fala, o Fluminense vai jogar com o Internacional nessa próxima rodada. E, parafraseando, né, o que você disse no último vídeo, eu acho que quem vai ganhar é quem não assistir esse jogo. Porque são dois times que estão muito bundas sujas desde o começo do campeonato. Apesar do Fluminense estar em 7º lugar e o Inter estar em 14º, pra mim eles jogam um dos piores futebols do Brasileirão. Então eu desejo muita boa sorte e principalmente um bom jogo pra quem quiser assistir essa partida. Porque, pelo amor de Deus, eu não consigo esperar nada desse jogo. E aí, pra acabar a nossa rodada sobre os times cariocas, né, que é o nosso foco aqui no canal por enquanto, vamos falar sobre Botafogo e Santos. Botafogo que tá em 5º lugar no Brasileirão, tá com 46 pontos em 29 rodadas, ficou um pouco para trás nas últimas rodadas, mas vem de vitória sobre o Ceará, apesar de ter perdido pro Flamengo na rodada anterior. O Botafogo, eu imagino que não querendo secar o time do Botafogo, mas eu acho que vai ser uma vitória, beleza. O Santos é um time perigoso em questão de que você não pode dar mole, porque o Santos se engana muito. O Santos perde partidas, mas tem muitas chances. Eu acho que o Santos está faltando aquele jogador para decidir, que teoricamente, a gente vai falar de novo, era para ser o Neymar. Mas que não vai mais jogar esse ano, então não dá para confiar nele. Sim, porque a gente viu no último jogo do Santos que, contra o Vitória, o lance que o Guilherme perdeu. Aquele ali era um gol que ia decidir a partida. Ele tentou dar uma cabeçada numa bola que veio rasteira. Ele quase cabeceou com o chão. Ele ia entrar em coma, mergulho. Porque, cara, inacreditável um lance desse. O cara acho que ele achou que tava no videogame. No videogame que tem isso, no FIFA, principalmente. O boneco tá de costa, ele dá uma lambreta de não sei o que, faz o gol. Mas, voltando ao Botafogo,
Botafogo, ele tá nessa região de meio de tabela, como a gente falou, que estava antes. Não conseguiu deslanchar no campeonato. E agora eu acho que é um pouco tarde, dá pra buscar a Libertadores, óbvio, como a gente falou aqui. Eles ainda estão com uma vaga na Libertadores, pelo menos na pré, né, por enquanto. Mas que se não abrir o olho vai ver isso fugindo. A única coisa que eles podem conseguir de positivo no ano também pode escapar desse jeito. E aí falando um pouco sobre o Santos está em 16º lugar no Brasileirão. Eles tinham se afastado um pouco da zona de rebaixamento, mas já retrocederam, né? Eles estão com 31 pontos em 28 rodadas, que é muito pouco. É só pra destacar aqui rapidinho, abrir um parênteses, são 3 times que estão ali, né? Grêmio, Santos e Atlético Mineiro. Todos todo os 3 mundo ali de grande estão perigando jogar a Série B. Exatamente, tá todo mundo muito embolado. Acho que a diferença entre esses 3 times é apenas 3 pontos, né? E nenhum deles conseguiu chegar aos 40, né? Tem aquele velho número mágico de 45 pontos para não ser rebaixado. Nos últimos anos tá um pouco aquém, mas chegando aos 45 você pelo menos tem mais uma folguinha, né? Você pode empatar uma partida, perder outra e ainda assim escapar. Mas para mim, com 31 pontos em 28 rodadas, em 28 jogos, o Santos está fazendo um campeonato de rebaixamento. Eles só não estão sendo rebaixados nesse momento porque tem time muito pior do que eles. Mas assim, falando sobre o retrospecto do Santos, eles perderam pro Vitória, mas conseguiram ganhar do Corinthians, que a gente falou que era um time melhor do que o Santos. A gente apostou mais fichas no Corinthians, mas eles não conseguiram ganhar do Santos. Mesmo com o Santos com esse time um pouco inspirado, né? Sem Neymar, com o Guilherme na frente, que não é um bom atacante. Mas, então assim, eu espero que essa partida entre Botafogo e Santos seja um pouco melhor do que as últimas partidas dos 2 times. Mas eu não tenho muita esperança nisso. Eu quero, mas eu acho que não vai ser. Eu só quero dar um outro parêntese aqui, parafrasear mais uma pessoa, falar o que o Neymar comentou em um post que fizeram sobre o Guilherme, que era para o Guilherme sair do time, não sei o quê. Eu falei pra você, calma. Porque eu não acho o Guilherme um jogador ruim. Eu só não acho que ele seja esse jogador decisivo que o Santos precisa. Porque, ele já foi decisivo no Botafogo em 2017, junto com o Jair Ventura naquela campanha do Botafogo Libertadores, e foi decisivo no Santos na Série B. Ele é um jogador que, eu diria que ele é o cerne do Santos. Ele é um jogador que consegue fechar contra-ataques, criar jogadas, mas que é tipo uma partida boa em 5, por exemplo. Pra mim, ele é um jogador de Série B. Muito por isso ele não tá desempenhando muito bem nessa Série A com o Santos. E aí não tem muito o que fazer, né? Pra mim, eu acho que ele deveria ter ido embora do time ou ter virado reserva esse ano, depois que o Santos subiu, porque não faz mais sentido ele ali na frente. Deveria ter traçado outros caminhos pra esse time, esse jogador e tal, que eu acho meio ruim, mas tudo bem. Pra resumir a minha opinião sobre o Guilherme, eu acho ele um bom jogador para compor elenco, mas não dá pra depositar nele essa esperança de ficar na Série A. Esse foi mais uma rodada do Brasileirão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Não sei se a gente já vai ter 100 inscritos nesse vídeo, espero que sim, mas eu acho que não. E bom, a gente volta no próximo vídeo com mais uma volta da Libertadores. Vamos ver como é que o Flamengo saiu contra o Racing e o Palmeiras com a LDU. Até o próximo vídeo, valeu!